Aleluia, glória a Deus. Vamos lá, aleluia. Vamos aguardar o povo chegando aí, amém? Vamos dizer aí como é que está o áudio, como é que está a câmera. Glória a Deus, você que está chegando agora vai dizendo aí como é que está o áudio, como é que está a câmera, amém? Hoje uma live especial, aleluia. Glória a Deus, vamos chegando, povo. Vai convidando aí pessoas, amém? Luana, Eduarda, obrigado pelo carinho, obrigado pela consideração. Também a Beth, laço de menina, acabou de chegar aí também. Glória a Deus, ao Edson. A Eduarda falando em espanhol, né? Tá lá na Espanha, nos acompanhando, saludar, né? Kézia Barbosa, Milton Coelho, todo mundo ligado, a família aí. Poderosa, família Barbosa, família Coelho, Deus abençoe. Minha esposa também já está também conectada lá, acompanhando, né? Anotando depois os pedidos de oração. Carla Pessoa chegou. Meu amigo Calil Rafael, lá do Espírito Santo. Que benção, Calil, que bom. Deus te abençoe aí. Obrigado por estar conosco nessa live, amém? A Sônia Silva também está aqui conosco. Glória a Deus. Carla Pessoa, já falei, né? Carlinha. Selma Melo, acabou de entrar, Selminha. Deus abençoe. Ô, glória. Hoje, uma noite especial, né? Unção dobrada nessa noite. Unção dobrada nessa noite com o nosso amado pastor. Daqui a pouco vai estar conosco também, trazendo, somando, né? Essa palavra poderosa de Deus. Glória a Deus que o áudio tá bom. Mama Pati, chegou, Mama Pati. Que bom, Mama Pati tá aí ligadinho, para quem não conhece. É a esposa de nosso pastor, a Patrícia. A Yasmin. Yasmin, um abraço para você. Dia 16 estou voltando ao trabalho, viu? Acabou as férias, acabou as férias. Mas fica aí, Yasmin. Receba dessa palavra nessa noite. Neide, mulher poderosa, ungida do Senhor. Um abraço ao pastor Ediano. Ligado também. Meu amigo Vitor, Deus abençoe poderosamente sua vida, meu amigo Vitor. Aí o José Edson, só faltava ele, tá aí também. Selma já na expectativa, só vai melhorar, é isso mesmo. Temos que declarar a palavra e vivê-la, né? Queria mandar um abraço também para Natália, acabou de entrar aí. Natália, seja bem-vinda, sempre nos acompanhando, compartilhando no seu story. Falar nisso, eu queria que vocês, tá? Todos vocês, depois que terminar a live, printa a tela, uma parte da live, tá? E posta lá no seu story, marca eu, marca também o pastor Antônio, que daqui a pouquinho vai estar conosco. Marca nós dois, que é ano de porção dobrada. E nessa noite, vocês vão receber dessa unção dobrada, nossa, aí sobre a vida de vocês. Essa palavra que Deus plantou em nosso coração, iremos trazer para vocês grandes revelações do Senhor nessa noite. Vai convidando, vai trazendo pessoas aí, vamos chamar o povo, convide aí, amém? Hoje iremos falar sobre a vontade de Deus, glória, amém? Então convide pessoas, seja um canal de bênção, né? Madalena entrou, Vânia, Deus abençoe, pastor Antônio também já está na área, daqui a pouquinho entra aqui conosco, né? Para estar trazendo também um pouco da palavra aí para você. Para mim é uma honra e uma imensa alegria estar fazendo essa live com ele, daqui a pouquinho. Pastor Gilson, glória, grande Gilson, aleluia. Aí o Geldson, eita Geldson, que bom ter você aqui também, pastor Antônio dando boa noite, daqui a pouquinho ele entra aí, para falar um pouquinho com vocês desta palavra, né, e vai ser bênção demais. Eu estou na expectativa, assim como vocês, e creio numa noite poderosa de Deus, amém? Convide pessoas, é só clicar nessa setinha aqui embaixo, ó, essa setinha aqui embaixo, tá? Você clica aí, mande para os seus amigos e convide. Fala, vamos lá, vamos ouvir a palavra. Convide jovens. Cadê os jovens da igreja, hein? Tem muito jovem que não entrou ainda não, hein? Depois eu vou puxar a orelha de vocês. Estou brincando. Amo demais essa geração eleita, santa, esses jovens o qual eu louvo a Deus por estar à frente desse grupo jovem e creio que só vai melhorar e vai crescer mais e mais. Amém? Anderson Melo, meu grande amigo Anderson, que Deus te abençoe. Fique também conosco até o final aí da live. Deus tem grandes coisas para falar ao seu coração. E, não. Colocaram aqui que querem me ver chorar, pai. Só dependendo do que o pastor Antônio falar, né? Pode ser que, né? Mas eu estou me contendo, amém?
Estou deixando a alegria fluir mais. Não que chorar não seja de Deus, também o choro é de Deus também, né? Mas não a todo momento, né? Deus quer mais que a gente se alegre, né? Porque a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. E a Bíblia diz que o choro pode durar a noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Amém? Ali, a Camila também chegou agora. Camila, seja muito bem-vinda. Fique conosco até o final, amém? Vai ser uma noite de bênçãos. Eita, Késia também chegou. Késia, que bom ter você conosco. Minha amiga Késia, saudade de você. A Poliana, mandamos aquele abraço para você. Também a Chil Silva. Isso. Obrigado também aí pela presença, né, de vocês. Graça e paz. Deus abençoe. Deus é bom demais. Hoje eu estou fazendo uma live diferente, vocês estão vendo, né? A câmera está diferente. Ezequiel Santos. Seja bem-vindo, Ezequiel. Deus abençoe grandemente sua vida. Ô, glória. Essa live tá coisa linda. Só gente linda de Deus, rapaz. Oh, meu Deus. Vamos chegando, povo. Vamos convidando. Vamos trazendo pessoas para receber essa palavra que vai ser noite de bênçãos. Em nome de Jesus. Ô, glória. Daqui a pouquinho nosso pastor Antônio vai estar aí também trazendo uma palavra de Deus. Obrigado, Kézia. Temos muita saudade de você. Venha nos visitar, faça-nos uma visita aqui. Fale comigo, com a Poliana depois no privado. Venha fazer uma visita também à nossa igreja aqui, vai ser muito bem recebida. Tem um culto de mulheres aqui poderoso, viu? Você não pode ficar de fora. Mulheres aí que estão assistindo, não perca o culto de mulheres que haverá aqui na igreja. Em breve darei maiores detalhes, tá? De quando será e o dia certinho, e você, claro, mulher, não vai ficar de fora. É tempo de poder. Tempo de mulher, meu amigo, é mudança de vida. Amém? É tempo de liberdade. Aí, ó, Kézia já garantiu que vem. Amém. Ô, glória! Então vamos chegando, povo. Eu vou fazer uma oração inicial, tá? Depois eu vou continuando mandando um abraço. Senão a gente passa o tempo todo aqui falando com o povo e não vai, né? Aí a Cláudia Teixeira acabou de entrar. Cláudia, obrigado aí também pela sua presença, que você fique até o final da live, receba dessa palavra, que Deus possa falar poderosamente ao seu coração. Amém? Vamos fechar os olhos, vamos agora nos conectar, né? Nos desligar um pouco do mundo e nos conectar ao céu, a palavra, a revelação do Altíssimo. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu te rendo graças, Senhor, pela vida do teu povo. Meu Deus, eu te rendo graças pela vida de cada um que está nesse momento vendo essa live. Pai, é a live que estou fazendo agora. É um instrumento do Senhor para poder proclamar a tua palavra. Porque a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a tua igreja. As portas podem estar fechadas do templo, mas a nossa boca, aonde está a palavra, que é em nosso coração, isso não se fechará. Nós estamos aqui, Pai, para declarar a tua palavra, para ser um canal de bênção, para, ó Deus, declarar a tua verdade, porque a tua palavra diz que conhecereis a verdade vos libertará. E eu declaro nessa noite, Pai, os meus irmãos e minhas irmãs sendo libertas de todo medo, de toda ansiedade, de toda religiosidade. Oh, Pai, em nome de Jesus, eu declaro, ó Deus, uma noite de milagres, de sinais, de maravilhas, porque a tua palavra garante que os sinais acompanham aqueles que creem. E nós cremos, Pai. Como diz a tua palavra, cri, falei. Cremos, por isso falamos e declaramos, Pai, nessa noite, uma noite de salvação, uma noite de reconciliação daquele teu filho, daquela tua filha que anda nesse momento afastado dos seus caminhos. Eu declaro agora, Pai, um novo tempo na vida deles a partir de hoje. Meu Deus, em nome de Jesus, eu declaro uma palavra poderosa, como uma espada de dois gumes, separando alma e espírito, onde a tua verdade, a tua palavra será poder nessa noite. Meu Deus, em nome de Jesus, usa-me, Pai, e que teu Espírito Santo venha convencer, Pai, venha falar a esses corações. Eu declaro, Pai, ouvidos e corações sensíveis à tua voz, porque grandes coisas o Senhor tem feito no meio de nós, e grandes coisas eu declaro o Senhor fará nessa noite. Meu Deus, em nome de Jesus, eu quero orar, Pai, e declarar desde já portas abertas na vida dos teus filhos. Pai, eu quero declarar já neste momento cura agora, em nome de Jesus. Dor de cabeça saindo agora. Distração, repreendo na autoridade do nome de Jesus. Nada vai tirar a atenção do teu povo desta palavra, porque o Senhor escolheu esse momento, este horário, esta noite,
para trazer esta palavra, para trazer esta mudança de vida, essa mudança de comportamento, essa mudança de atitude, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, eu declaro uma noite sobrenatural na vida dos teus filhos, uma noite de poder, de milagres, na autoridade do nome de Jesus. Todos dizem amém e amém. Oh, glória! É bom demais, irmão, estar com vocês. Essa palavra queima dentro de mim, meu coração, e eu não posso deixar ela, porque, como diz a palavra, de graça recebeste, de graça vos dá, né? Como diz o pastor Dom Luiz, né? Tem que dar. Se recebeu, tem que dar. Né? Quando nós estamos cheios, a Bíblia diz que é melhor dar do que receber. Né? Então, se você tem algo, meu irmão, e Deus está falando, olha, dê de coração. Quero também dar as boas-vindas à Clarinha, ligada aí, chegando aí também na live, glória a Deus. Vi agora, viu, Clara? Não sei se chegou agora, mas deu um amém aqui. Aleluia. Olha, nessa noite, vamos falar sobre a vontade de Deus. Muitas vezes a gente se pergunta, até mesmo eu, antes de eu conhecer essa palavra revelada, qual é a vontade de Deus? Né? Quando nós chegamos à igreja, muitas vezes abatidos, tristes, por tudo aquilo que nós vivenciamos ou vivemos antes de conhecer o nosso Salvador, a primeira pergunta que vem à nossa cabeça quando chegamos ali naquele local, no meio daqueles irmãos, qual é a vontade de Deus? Outra pergunta que fazemos quando já somos, né, cristãos lavados, redimidos pelo sangue do Cordeiro, muitas vezes vem aquela pergunta, eu estou fazendo a vontade de Deus? Eu estou vivendo esta vontade na minha vida? Eu estou fazendo aquilo que realmente agrada a Deus? E são questionamentos que nessa palavra de hoje você vai ter um pouco da revelação disso, que é um assunto muito amplo, né? A vontade de Deus. Muitas pessoas você ouve, eu mesmo ouvi hoje, um pastor que não gosto de falar de igreja, nem mencionar a igreja, né? E ele estava dando uma entrevista a um canal de televisão dizendo que não ia fechar a porta das igrejas naquela cidade e que Deus que tinha colocado o coronavírus. É Deus que colocou esse coronavírus em vocês, no povo, para despertar o povo. Então, muitas vezes, as pessoas não sabem qual é realmente a vontade de Deus. E acabam dizendo coisas que deixam uma certa dúvida e as pessoas se questionam, mas espera aí, Deus é bom ou é ruim? Deus quer nos colocar a doença ou quer nos sarar? Né? Muitas vezes, isso daí, essas controvérsias, essas palavras muitas vezes ditas em momentos que não devem falar. Eu ministrei aqui na primeira live o poder da palavra, né? Tudo aquilo que nós falamos tem poder, então devemos ter cuidado no que falamos, não é isso? Então, a primeira coisa que eu quero que você entenda, que eu já falei, mas volto a repetir. A Bíblia diz, lá em Isaías 53:4, que Jesus, ele levou sobre si todas as nossas doenças, enfermidades, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Aí eu pergunto a você, então Deus ia sacrificar o que ele tinha de melhor, que era o seu filho amado, e depois ia colocar a doença na gente? Não tem lógica, né? Deus, ele tinha um propósito, que todo mundo conhecesse a verdade, que todo mundo chegasse à salvação. Ele queria que todos nós, eu e você, nos tornássemos filhos dele. E através do sacrifício de apenas um homem, Jesus Cristo, qual comemoramos esse final de semana, a sua ressurreição, né? Porque ele vive, está no meio de nós, e ele se sacrificou. Ele já levou. Nem existia coronavírus, mas Jesus já sabia. O Senhor sabe de todas as coisas. Amém? Então, eu quero chamar aqui o pastor Antônio, peraí, que ele viu aqui. Vamos lá. Aleluia. Vamos lá. O pastor aqui chegando também para fazer luz da palavra aí também. Vai ser bênção de Deus. Quem não conhece, né, quem está aí, esse é o pastor Antônio, é meu pai espiritual na fé, pastor presidente da Igreja Evangélica Cristo em Nós, do qual eu sou pastor auxiliar.
E para mim é uma honra ter essa bênção comigo, é uma unção dobrada nessa noite. Pastor, graça e paz, bem-vindo. Graça e paz. Tá me ouvindo bem aí? Amém. Tá ouvindo bem? Tô sim. Graça e paz aí, amados. Uma noite diferente, mas eu creio que iremos compartilhar da mesma visão, da Amém. mesma fé e de tudo aquilo que Deus ele tem programado para nós. E é um assunto que envolve muitas coisas, né? E tem alguns princípios que nós temos que entender sobre a vontade de Deus. Amém. Então, vai ser um assunto bem gostoso. Preparei algumas coisas aqui para que a gente entenda sobre a vontade de Deus. Então, tem muitas pessoas que falam por não terem conhecimento, por não serem instruídas na palavra da forma correta. Então, eu convido você hoje a apreciar essa palavra, que eu creio que você vai sair muito edificado em nome de Jesus. Então é um prazer aí participar com o Fabiano. O Fabiano tem sido um braço forte, um braço direito, é aquele que tem ligado diariamente para mim. Eu digo diariamente, ele está aqui em casa. Está precisando de alguma coisa? Como é que está a Patrícia? E estou precisando de alguma coisa, como é que vocês estão? Então eu sou muito grato pela vida dele e ele tem nos ajudado muito nesse tempo. Eu não estou usando mais a palavra crise, né? Eu faço igual um pastor Eliezer. A única crise que nós devemos ter é crise de risos. Então, ha, Deus é bom Isso. e estamos passando por um momento difícil. E o Fabiano é sempre aquele que está do meu lado e tem... Eu estou falando particularmente porque a gente está numa live, tem outras pessoas, mas quero falar particularmente com ele. Então é um prazer estar aqui. E vamos tocar aí sobre a vontade de Deus. Amém? Amém. Eu que agradeço pelas palavras do pastor aí. Eu sempre lá mesmo, tomando um café, né? Também passo lá para tomar um cafezinho, ver a dona Creuza, coisa linda, né? Mas estou sempre lá honrando a vida deles. E tanto tem honrado também a minha vida e a minha família, que nos abraçaram, nos aceitaram de braços abertos. Já são quase 7 anos que estou lá com eles na igreja, né? Então, nessa noite, você vai aprender um pouco sobre a vontade de Deus para a sua vida, né? Quero também instruir você a depois seguir o canal da igreja, @IG, Cristo em Nós, e também o Centro de Treinamento Bíblico Dunamis, que é @DunamisCTB. Olha, é um centro de treinamento poderoso, onde você vai aprender grandes revelações da palavra. Eu mesmo me formei lá, então eu aconselho a você a se formar também no Centro de Treinamento Bíblico Dunamis. Siga lá, @DunamisCTB. Vamos lá, pastor. Olha, hoje eu trouxe, né, essa palavra aí, eu tinha já falado com o senhor, e um versículo me chama a atenção, que uma vez até eu falei já, até mesmo no Dunamis, sobre a vontade de Deus, que está lá em Romanos 12:2, que diz: Não sede conformados com esse mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Né? Então, a Bíblia está dizendo que não devemos nos conformar com as coisas desse mundo, mas nos transformar pela renovação da mente, lendo a sua palavra. Mas também diz depois que nós iremos experimentar, né? Qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E eu passo agora para o pastor Antônio. Pastor Antônio, você vê muitas pessoas perguntando: pastor, qual é a vontade de Deus para a minha vida? O que dizer para uma pessoa como essa, pastor? Que pergunta assim: qual é a vontade de Deus para a minha vida? Tanto o cristão quanto aquela pessoa que ainda não se converteu. Pastor Fabiano, veja bem, nós precisamos entender, eu vou dizer que a gente deve voltar ao princípio de tudo, para a gente entender a vontade de Deus para nós. Amém.
nós começamos a entender a vontade de Deus quando a gente começar a entender Gênesis, capítulo 1 e 2. Então, você que está me ouvindo, não há como você entender a vontade de Deus se você não for buscar na origem, no princípio de tudo. Então, eu gosto muito de dizer que a vontade de Deus para Adão é a vontade de Deus para você hoje, para mim hoje. Então, esta era a perfeita vontade de Deus sobre a criação dele. Veja bem, quando Deus criou, sua família estava vivendo na plenitude da vida, da alegria, quem governava ali tudo. Então, cada necessidade, ela era suprida quando você lê 1 e 2. Tudo era bom. Sabe, Amém. isso fala-me de que Deus é um Deus de bondade, pastor. Amém. Ele é um Deus que nos abençoa. Quando você olha para Gênesis, capítulo 1 Amém. e capítulo 2, e eu pergunto para você que está me assistindo hoje, para o pastor, enfermidade. Ali não havia doença, não havia pobreza, não havia carência, não havia ou cuidado com alguma coisa. Ali você vê, ali era a perfeita vontade de Deus para o seu povo. Então, reconhecer a vontade de Deus para Adão é reconhecer a vontade de Deus para os crentes hoje. Amém. Porque eu pergunto, Deus mudou? Não. Não. Olha, Malaquias, pastorzão, capítulo 3 e verso 6, diz que porque eu, o Senhor, não mudo. Amém. Em Tiago, capítulo 1, verso 17, diz que não é a metade, é toda boa dádiva, perfeito, são lá do alto, Amém. desses, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Glória. Então, quando eu preciso, vou entender a vontade de Deus. Você está entendendo? Quando eu volto para Gênesis 1 e 2. Então, se a vontade de Deus para Adão não era enfermidade, não era doença, carência, nem medo, nem preocupação, inquietação, e uma vez que ele não muda, então a vontade de Deus para você é a mesma. Amém. É isso mesmo. Então, é a mesma. Quando nós Aleluia. entendemos isso, aí a nossa mente ela vai mudando. As coisas velhas a respeito do Pai vai sendo tirada e as coisas novas, a revelação da palavra vai sendo introduzida na nossa mente. E eu digo, o Pai não muda. Então, o que era a vontade dele para a sua família no começo é o que é a vontade dele para a sua família hoje. Amém. Então, Amém. era bênção e bondade, irmãos. Era saúde, paz. Amém. Era ter Amém. necessidade suprida. Esta é a vontade de Deus para o seu povo hoje. Você entende? Então, eu quero finalizar aqui para passar a palavra para você e depois eu vou dar outra palhinha aqui sobre alguma coisa. Então, até antes de Adão pecar e abrir a porta para Satanás, ele viveu na perfeita vontade de Deus. Amém? Então, ele viveu em saúde. Você vê Adão doente? Tem não. Você vê Eva doente? Tem também não. Tem isso escrito?
Tem nada. Então, ele viveu em perfeita saúde. Ele andou em bênção, em abundância. Amém, é verdade. Não é verdade? Então, Isso. quando não desobedeceu a Deus, ele fez o quê? Ele abriu a porta para o inimigo. E é quando o mal começa a operar na terra. Isso mesmo. Não é? Não é verdade? Então, o mal, isso quer dizer que o mal não é de Deus. Exatamente. Porque enquanto Deus reinava, enquanto Deus era o Deus de Adão, não existia o mal. O mal veio depois do pecado. Então, o mal não é de Deus. Tudo que rouba, mata e destrói alguma coisa que machuca, alguma coisa que traz destruição para os homens, não vem de Deus. Não vem do Pai. O que nós vemos em Gênesis 1 e 2 é a perfeita vontade de Deus para a terra, para mim e para você. Glória a Deus. E eu volto a dizer que quando Adão pecou, ele abriu a porta do inimigo. Então Satanás, ele fez o quê? Entrou e Jesus diz em João 10:10, mata e destrói. Isso. E as pessoas querem atribuir isso a Deus. Não, é um atributo do diabo. Roubar, matar. Então, a vontade de Deus para Adão era a vontade de Deus, é a vontade de Deus para nós hoje. Então, eu preciso primeiro, senão a gente vai dizer que tudo que é bom e tudo que é ruim vem de Deus. Não. Hoje em dia está assim. Você dou essa pequena introdução, depois eu volto aí para a gente ver mais Glória, algumas espero que vocês coisas estejam a recebendo essa respeito. palavra. Essa noite é unção dobrada, viu, irmãos? Agradecer a todos que estão chegando. Deus abençoe grandemente. Estamos só relembrando que o tema é a vontade de Deus. Lembrando que depois dessa live, amanhã ou no finalzinho da noite, vou estar postando no meu canal no YouTube. Quero que depois todo mundo siga lá. Eu vou botar na minha bio e também na história o canal para vocês seguirem, curtirem e ativar as notificações. Amém? A gente está falando sobre a vontade de Deus. O pastor acabou de dizer agora, você que está entrando agora, para entender a vontade de Deus, você tem que voltar lá em Gênesis, início de tudo. Né? Você vê como Adão, como Eva vivia. Essa é a vontade de Deus, desde o início até hoje, para nós. Né? O que nós vemos é muitas vezes umas ideias ou palavras colocadas aí, são doutrinas, né, que são colocadas, que acaba fazendo com que a pessoa tenha uma ideia errada do que é Deus, de quem é o Pai. Tem um pai mau, um pai ruim, um pai de castigo, um pai... Não é assim Deus. Deus, ele é bom todo o tempo todo. Então, você viu que o pastor disse aqui, nós devemos ter uma ideia diferente do que é Deus. Quando a luz da palavra chega, a própria Bíblia diz que ela vos libertará. Então, nessa noite, você está sendo liberto de vários sofismas, de várias doutrinas erradas que foram ensinadas, da religiosidade, né? Então, você está vivendo um sobrenatural de Deus. Eu tinha lido aqui Romanos 12:2, falando que a vontade de Deus, para que experimentamos, quando nós renovamos a nossa mente, é uma vontade boa, agradável e perfeita, né? A vontade do Pai. Mas eu quero trazer esses 3 pontos. Primeiro, a boa. A boa está lá em Filipenses 2:13. Eu queria que você fosse lá na sua Bíblia aí, para a gente falar um pouquinho, amém? Deus é bom. Vai dando glória a Deus aí, meus irmãos. Vocês estão recebendo essa palavra poderosa. Eita, pastorzão, uma benção estar com o senhor, viu? Glória a Deus. Isso aí, vamos lá. Olha o que diz a palavra de Deus lá em Filipenses 2:13. Essa é a boa vontade do Pai, viu? Porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Então você tem que entender que a vontade de Deus é que você ande em cura, ande curado, sarado, ande suprido, ande sem preocupação, sem ansiedade, confiando e crendo nessa palavra. Porque a Bíblia mesmo diz, porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar. A vontade de Deus é que vivamos o melhor dessa terra. Jesus disse que ele veio para que vivamos em abundância. E eu vejo muita gente não vivendo essa abundância aqui nessa terra.
A abundância que eu creio é assim, viver bem, satisfeito, suprido. Ontem eu vi uma ministração, o pastor Antônio Maria deve ter visto, do pastor Eliezer, suprido até o topo, transbordando. Como esse copo de água que você está vendo aqui, Deus não quer que você fique só até aqui, não. Ele quer te encher a ponto de você transbordar. Não vou transbordar aqui, senão vamos olhar a palavra. Mas a ponto de você transbordar. Mas aí, você precisa desse entendimento, desse conhecimento da palavra. E a Bíblia diz que devemos renovar nossa mente pela palavra, para que possamos experimentar essa boa, essa perfeita e agradável vontade do Pai. Como o pastor falou, você tem que conhecer a Bíblia, né? De Gênesis. Às vezes a pessoa quer pegar só alguns versículos e usar. Não, ó, sou curado. Mas não sabe nem o que é a cura. Não sabe nem para que veio a cura, qual a finalidade dela. Ah, eu sou sarado, ah, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Tudo assim, pegando versículos anônimos, só dizendo, mas não vivendo, não crendo. Porque de nada adianta você dizer, mas não crer. Você tem que crer com o coração e falar com a boca. Está lá em Romanos 10, 8. Né? Não adianta apenas você falar, você tem que crer, né? E viver isso. E o que nós temos visto hoje, pastor, agora também passando um pouco para você, é a questão de que a vontade de Deus, né, mais assim para nós cristãos, nesse tempo de crise, que para nós não é crise, nós estamos em Cristo, nós estamos em crise, né, parece que é esquecida. Né? A pessoa esquece tudo que Deus já fez, tudo que Deus está fazendo, por uma simples pandemia. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso. As pessoas parece que algumas pessoas acabam voltando, né, para o Senhor, porque viram que realmente precisam dele, não podem viver sem ele, mas outras pessoas ainda continuam imersas, continuam ainda vivendo uma vida de qualquer jeito, sem saber qual é realmente a vontade de Deus para elas. Queria que o senhor falasse sobre isso. Oh, aleluia. Fabiano, Oi, vamos a lá. conexão ficou um pouco ruim. Pessoal, se tiver alguma falha no áudio, vocês podem falar, viu? Estão me ouvindo? A sua conexão está um pouco. Estão ouvindo o povo? Vai comentando aí embaixo. Se tá bom, como é que tá? Estão ouvindo o pastor direitinho? As pessoas estão me ouvindo bem aí, do outro lado da live? Aleluia. Dá um retorno aí. A Patrícia falou, pode falar. Então diga, diga. Tá. Amém, amém. Poliana falou ali, amém. Está ouvindo bem. Aonde está o seu foco é aonde você vai se deter. Nós não negamos o vírus nem a pandemia. Mas eu vou voltar a falar lá na frente um pouco. Mas antes de eu entrar nesse assunto, eu queria de terminar aquele raciocínio que eu comecei com vocês, para que você pegue esse raciocínio e depois eu volto a falar isso. Então, eu estava falando com o pastor Fabiano com vocês, e o tema é a vontade de Deus. Eu quero voltar um pouquinho lá para dizer que eu estava falando que a vontade de Deus para Adão é a vontade de Deus para você hoje. Amém. Ok? Você viu toda a explanação na palavra que a gente construiu até agora. Isso. Agora, quando quero falar depois da queda, uma maldição veio sobre a terra. Antes de Adão pecar, não havia espinhos, nem cardos, nem nada na terra. Então, agora é onde eu quero entrar, pastor Fabiano, e vocês estão me assistindo aí. É impossível, pegue bem isso, é impossível olhar para o mundo e ver Deus. Gostaria que você pegasse essa frase. Eu vou repetir de novo para você pegar bem isso. É impossível você olhar para o mundo e ver Deus. E ver Deus. Agora, Deus e o sistema do mundo, eles são totalmente diferentes. O que é que tem acontecido?
Satanás, ele tem enganado a humanidade. E ele começa, pastor Fabiano, e você que está me ouvindo, a pintar um quadro falso de como é Deus. E ele é expert. Pinta esse quadro Como é? falso de como é o Pai, ele vai iludindo pessoas. Então, o que é que acontece? Ele tem iludido os homens para que os homens... Mas você nunca vai olhar para um Deus. Mas ele tem iludido os homens. Olhe para o mundo e veja Deus. Então, esse é um ponto bem importante. Ele tem enganado os homens quanto ao uso do senso de conhecimento, raciocínio, filosofia, religião. Para quê? Para que as pessoas aprendam sobre Deus através da religião, da filosofia. Você não vai conhecer Deus através dessas coisas. Você não pode olhar para o mundo e ver um quadro do nosso Pai. Então, agora quando você olha para o mundo, você vê o quê? Me responda. Nesse instante, quando você olha para o mundo, o que é que você enxerga? Depressão. Ansiedade, medo. Você enxerga medo. Você enxerga Você enxerga enfermidades. Você enxerga tormento. Você vê morte. Se tem uma coisa que você não vê no mundo, é Deus. Olhar para o e Aleluia. Você está vendo aí, vê se voltou a conexão com o pastor, vê se voltou. Ou vai deixando aí, por favor. mostrou. Voltou. Esse coronavírus não foi Deus que colocou. Eu creio. Creio também. Não foi Deus quem criou isso. Porque tudo que é bom vem de Deus. Então você quer enxergar Deus, quer conhecer Deus, você tem que olhar para a palavra. E não para o mundo. Então, os homens mortos, e somente, pastor, olham para o mundo e perguntam: bem, se Deus é bom, é assim que as pessoas fazem. Se Deus é bom, então por que o mundo está nessa bagunça? Se Deus é bom, por que ele colocou? Se Deus é bom, por que isso? Por que aquilo? Então, os homens espiritualmente mortos para o mundo perguntam isso. Entendeu? Mas quando você olha para a palavra, em segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4 e versículo 4, a Bíblia responde isso. Em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, diz que sabe que o Deus deste século. Isso. Não é isso aí? Lê aí para mim o que é que diz. Nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Agora eu pergunto, esse Deus está escrito com D maiúsculo ou D minúsculo? D minúsculo. Isso fala de quem? Satanás. E ele é o Deus deste mundo. Então, se você olha para o mundo e você entende que Deus é o Deus deste mundo, irmão, aí você vai entender que Deus coloca toda praga. Você entende? Então, o que quer dizer isso, pastor? É o pensamento errado, eu tenho uma fé errada. Isso.
Então, Satanás é o Deus desse sistema mundial. Ele que controla tudo isso. E se você pensa que Deus é o Deus deste mundo, então você crerá que furacões, que terremotos, que tempestades, que fome, miséria, doença, são todos atos de Deus. Se você pensa que Deus é o Deus deste mundo, então você pode dizer, Deus tirou o seu bebê para que você olhasse para ele e aprendesse a ouvir a voz e começasse a ir para a igreja. Ou talvez, Deus permitiu que você fique doente para lhe humilhar, para que ele possa ensinar você alguma coisa. Irmãos, você nunca sabe sobre Deus. Ele pode matar seu irmão para que ele possa chamar sua atenção, ou ele pode colocar um câncer em você. Essas coisas que as pessoas pensam. Então, pensamento errado, fé errada. Eu vou crer errado. Exatamente. Então, o Deus deste mundo, entenda, é Satanás. Isso. Não é Deus. Agora, se você está em Cristo, ele não pode atingir você. Aleluia! Entende? Glória a Deus! Tudo isso, irmão, são fraudes. Você não pode olhar Amém. Para o mundo e ver como é o Pai. Pensamento errado significa crer errado. Isso é um dos maiores enganos de Satanás. Que ele quer culpar Deus por tudo que existe de ruim na terra. Eu digo a você que Oséias 4,6 diz que o meu povo está perecendo por falta de conhecimento. Amém. Então eu passei e depois a gente dá uma conclusão sobre esse assunto. Amém. Amém. Meu irmão, vocês estão... Dê glória a Deus aí, o povo de Deus. Aleluia! Que palavra poderosa nessa noite. Eu creio que vocês estão sendo ricamente abençoados, estão tendo entendimento, porque, olha, eu aqui em casa, a gente evita até de ligar, pelo menos nos canais locais, né? Jornal, porque você liga de manhã, só desgraça, só coisa ruim, né? Eu, nessas épocas, estou lendo e vendo desenho, para rir um pouquinho, porque, sinceramente, se você ligar a televisão de manhã até à noite, eu agora fui ver o jornal um pouquinho, a Rede TV, bem no finalzinho da tarde, umas 6, 7 horas, quase 7 horas, só coronavírus. Aí tem televisões que estão fazendo até um especial, 2 horas de programação. Meus irmãos, devemos ser luz. Deus nos chamou para que fôssemos sal nessa terra, fazer a diferença. E como o pastor falou, o que você traz ao seu pensamento, é o que você vai falar na sua boca, é o que vai descer para o seu coração. Você tem que crer e colocar na sua mente coisas boas. Tem que se alimentar da palavra, para que seu coração fique cheio e você declare fé. Porque só a fé agrada a Deus. Como diz lá em Romanos 12, a boa, perfeita e agradável. O que é agradável à vontade de Deus? É a fé. A fé, ela agrada a Deus. Quando você fala correto, conforme a palavra de Deus, você está agindo em fé. Agora, quando você não age, quando você não tem entendimento, você acaba falando coisas que não vão agradar a Deus e nem vão te ajudar. Aí fala, rapaz, não sei por que aconteceu isso comigo. Você declarou. Tudo que acontece conosco são frutos da nossa palavra. Como eu disse, a boca tem poder. As palavras têm poder. Podem sair da sua boca palavras de bênção ou maldição. Isso está na palavra de Deus. Então devemos ter cuidado naquilo que declaramos, naquilo que falamos e cuidado com o que recebemos de notícias, de informações. O diabo é o Deus desse século, até porque quando Jesus foi tentado, o próprio diabo virou para Jesus e falou, se quiseres eu te dou todo esse reino porque a mim pertence. O próprio diabo disse isso quando tentou Jesus. Então, devemos ter esse entendimento, como o pastor falou, quem é o Deus desse século. Porque nós não podemos olhar para o mundo e falar, rapaz, e nos perguntar, aonde está Deus? Realmente Deus não está ali. Deus está em cada um de nós. Como a própria palavra diz, Cristo em nós é a esperança da glória. O Senhor está em nós, nos trazendo a esperança, a paz, a alegria, que excede todo entendimento. Porque Aleluia. Parece loucura o que nós cremos, o que nós fazemos. Mas Deus escolheu as coisas loucas para confundir as sábias. Por isso que quando ele vê alguém falando de Jesus, esse cara é maluco. Somos mesmo malucos por Jesus, por esse amor que nos alcançou. Ontem comemoramos a sua ressurreição.
né? Tivemos a nossa ceia, a primeira ceia, a live da ceia, onde trouxemos a memória, tanto o sacrifício dele naquela cruz, como a sua ressurreição. E hoje ele vive para nos lembrar do seu sacrifício, e que podemos andar como ele andou e falar como ele falou, porque ele nos deu autoridade e poder para andar nessa terra, para fazer a diferença e desfazer toda a obra de Satanás, toda enfermidade, toda doença. Você tem autoridade sobre ela. Você pode dizer para ela: sai do meu corpo, porque o seu corpo, ele é templo do Espírito Santo. Ele é templo do Espírito Santo habitando em você. A Bíblia diz que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está em você do que o que está no mundo. Então, o que você tem colocado a sua fé, a sua confiança? No que o jornal tem dito ou no que a palavra tem dito? Eu fico olhando, muitas vezes a gente fala tantas coisas da palavra e as pessoas... Essa é a verdade. É a verdade do qual nós devemos ficar. Porque a Bíblia também diz que tudo isso passará, mas a palavra de Deus, ela é eterna. Eu queria passar a palavra para o pastor para que ele pudesse aí concluir esse tema de hoje, a vontade de Deus, e que você possa pegar mais palavras. Eu sei que já estamos chegando ao finalzinho, mas ainda dá tempo de você receber mais da revelação do Senhor, não é não, pastor? Amém. Amém. Fabiano, tá me ouvindo bem? Falamos algumas coisas e eu quero ratificar que nós vimos que a vontade de Deus para Adão é a vontade de Deus para você e eu hoje. A gente não perdeu o fio da meada. E a gente viu que a verdadeira vontade de Deus é quando você lê Gênesis 1 e 2. Isso. E você viu ali. E a gente viu outro que é pensamento errado vai gerar uma fé errada. Agora eu quero finalizar com isso, pastor João. Veja bem. João 10:10 diz que o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Aleluia! Se rouba, mata, fere, destrói, derruba, é de Satanás e não de Deus. Quando você aprende a diferenciar, é outra coisa que as pessoas têm que aprender a diferenciar as obras de Deus e de Satanás. Isso. Então você pode levantar-se contra as obras do inimigo e desfrutar o que é de legítimo, que pertence a você. Então, Deus não usa as Satanás para ensinar o seu povo. Agora, eu faço para você que está me ouvindo aí. Pense bem comigo, medite nisso. Talvez você não tenha pensado nisso. As pessoas dizem que foi Deus que colocou. Como eu posso ter fé em Deus se eu acho que Ele é o meu problema? Como é que eu posso ter fé em uma pessoa se eu acho que Ele é o meu problema? A outra pergunta é: como eu posso crer em Deus para a cura se eu acho que Ele é aquele que me faz ficar doente? Então, se você diz, foi Deus que colocou essa doença em mim, irmão, aí você diz, pastor, ore por mim, eu vou orar para tirar uma coisa que foi Deus que colocou. Se você acha que foi Deus que colocou, você não deve ir para o médico, porque o médico não vai resolver. É verdade. Você não deve tomar remédios, porque o remédio não vai resolver. Você não deve pedir oração nem ao seu pastor e nem a ninguém, porque se Deus colocou, irmão, Ele é o Todo-Poderoso. É isso mesmo. Quem é que vai tirar, pelo amor de Deus? Você já parou para passar nisso? Já pensou, parou para pensar nisso? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Né? A outra pergunta se a enfermidade procede dele, se é vontade dele, é melhor eu não ir para o médico e nem pedir oração. É isso mesmo, pastor. É desse jeito. Sabe, é hora de voltar-se para a palavra de Amém. Deus. Aleluia. E reconhecer o inimigo
como ele é, e reconhecer, irmãos, como Deus é. Você entende? Ele é nosso Pai, Ele é misericordioso, Ele é aquele que consola, Ele é o Deus de bondade, Ele é o Pai misericordioso, e o diabo não, é o autor do mal. Então, esse diabo desse coronavírus que foi colocado aí, não veio de Deus. Não veio de Deus. Entendeu? Então, para finalizar, olha, até o julgamento de Deus, até no julgamento a misericórdia e o amor de Deus brilham. Aleluia! Sabe por quê? Adão, veja bem, Adão, ele pecou no jardim. E Deus tinha dado o melhor que ele tinha para Adão. Aí quando Adão pecou, observe que Deus fez. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. Que Deus maravilhoso. É mesmo. É mesmo. O homem pecou, mas ele sacrificou um inocente. Nada. Deus Aleluia! A conexão do pastor caiu, foi? Acabou caindo, não guardar ver se ele volta ainda. Mas eu gostei, viu, Carlos, da sugestão. Amém. Vamos sim fazer. Eu vou trazer outros convidados, amém? Tem grandes convidados vindo por aí, grandes ministros e ministras do Senhor estarão aqui comigo nessa live também. Falta pouco tempo, né, Poliana? Veja aí. Poliana é minha ajudadora. Uma mulher abençoada que Deus me deu. Glória a Deus. Mas vamos lá. O pastor vai voltar agora. Peraí. Aleluia. Volte, pastor. Palavra tem poder. Volte agora aí. Em nome de Jesus. Aí, ó. estamos voltando aí. Foi a minha conexão ou a sua que caiu? Não sei, ó. Aqui em casa é uma bênção. Alguma coisa caiu, né? Isso não é de Deus, irmão. Não. Isso não é de Deus. Não. Veja, então eu estava finalizando, eu tenho, um minuto só rapidinho, para me finalizar essa parte, olha, até no julgamento a misericórdia e o amor de Deus brilham. E eu estava dizendo que se houve um tempo para Deus ficar zangado, foi quando Adão pecou no jardim. Por quê? Deus tinha dado a Adão o melhor que ele tinha. O melhor ouro, a melhor água, as melhores frutas, tudo de bom Deus tinha dado. Mas o que aconteceu? Adão pecou. E Adão entregou o domínio todo para Satanás. Mas esse é outro tema, eu não quero me deter agora nisso. Mas o que eu quero dizer é que, quando Adão pecou, observe o que Deus fez. Diz o capítulo 3, versículo 21, fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. Amados, o que é que eu vejo? Aí já vemos o sangue derramado de um cordeiro inocente. O que era que o animal tinha a ver com a vontade, com o pecado? Então, aí já vemos o sangue derramado de um cordeiro inocente, a misericórdia e a graça de Deus em oração. Ali já estava tipificando que já havia um Salvador que ia morrer por nós, que ia ser um inocente, que era Jesus. Deus já está dando a dica. Então, quero finalizar a minha participação aqui. Foi um prazer estar com vocês. Amém. Dar algumas dicas. Tem muito sobre a vontade de Deus. É um tema bem muito amplo. Então, foi um prazer estar com o pastor Fabiano aí. Amém. E qualquer dia desses nós voltamos sobre o referido assunto ou sobre outro. Então, um abraço
para E quem quinta, tem uma noite e quinta-feira maravilhosa. temos a live da nossa Amém, igreja, né? Às pastorzão? 20 horas, não é isso? Exatamente. Quinta-feira temos uma live, temos novidade nessa live. Vai estar um áudio perfeito. Já Aleluia! comprei os equipamentos necessários. Estamos Amém. fazendo o teste. Então vai estar um áudio perfeito. A imagem maravilhosa. Então a gente já está Glória a Deus. investindo aí para você ter uma transmissão com excelência. Porque a fé vem pelo ouvir. Você tem que Amém. ouvir bem para ter fé. Amém. Sigam lá, viu? @IG Cristo em nós. Quinta-feira, então, às 8 da noite, temos essa palavra poderosa. Obrigado, pastorzão, pela presença, pela sua palavra aí. Amém? Obrigadão mesmo. Pastor Eliezer estava ligado aqui, tem a Vanja também. Todo mundo ligado aqui com a gente aqui, viu? Estou? Já foi, foi? Será que está ouvindo lá? Já? Pastor, estou falando, tem o pastor Eliezer ligado aí, a Vanja, o pessoal tudo ligado aí. Manda aquele abraço aí pro povo aí. Não sei se ele ouviu lá. Aê, pastorzão Eliezer! Breve, breve também vou convidar, viu, pastor Eliezer, para participar aqui conosco também da live. Eita, porque deu um Beleza, tá atrasozinho aqui ligado para mim, não aí. sei se o pastor ouviu aí direitinho. Qualquer dia desse vamos fazer uma trazendo um tema aí para vocês. Pastor Eliezer. Amém. Amém. Vamos sim. O Leandro só está me dizendo a hora aqui, né? 9h58. Então, temos 2 minutinhos, 2 minutinhos. Né? Quero agradecer então a todos vocês. Lembrando que eu vou postar aí no meu Instagram, o canal do YouTube, para vocês seguirem, ativarem o sininho lá de notificação. Sempre que tiver um vídeo novo, vou estar postando lá. Amém? Obrigado aí a todos. Pastor, aí, pastorzão Eliezer, obrigado pelo carinho, a Vanja também. Olha, deu até o tema aqui, escatologia, Vanja. Aleluia! Aí, pastor. Vamos ver, né? A gente vai trazer para falar sobre esse assunto, mas vai ser bênção de Deus, amém? Quero orar por você antes de encerrar. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço, Senhor, por cada vida, por cada pessoa que esteve nessa noite ligada nessa live. Pai, eu creio que esta palavra foi semeada em boa terra. Pessoas foram alcançadas, curadas, saradas e libertas de toda sofisma e toda religiosidade. Pai, eu declaro uma semana poderosa, uma semana abençoada. Eu declaro, Pai, coisas chegando. Aquilo que os teus filhos oraram e pediram, chegando de uma forma sobrenatural. Porque a tua palavra diz que credes e pedir em meu nome, e eu farei. E ele é quem realiza os desejos do nosso coração. Então, Pai, nessa noite, eu declaro, realiza os desejos do coração do teu filho e da tua filha. Meu Deus, em nome de Jesus, eu oro para pessoas sendo curadas nos hospitais, eu oro para pessoas levantando do seu leito, sendo curadas agora desse vírus, saindo de corpos agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu declaro, Pai, portas de emprego, repreendo em nome de Jesus todo desemprego na vida daqueles que me ouvem agora e declaro portas abertas na autoridade do nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Obrigado mais uma vez. Lembre-se sempre, a alegria do Senhor é a nossa força. E sempre declare que na nossa vida só vai melhorar. Deus abençoe a todos. Até a próxima segunda com mais uma live. Fiquem na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Tchau, tchau.